Olá, eu sou a Duda. Bem-vindos a mais um diário de costura aqui. E essa sou eu fingindo que já não havia gravado essa introdução antes e que estou tendo que gravar de novo porque o microfone estava desligado. Hoje a minha intenção é de costurar uma saia básica, mas com um tecido muito sofisticado, que é um tecido com estampa de risca de giz, que na verdade é um tecido que sobrou de um vestido que eu fiz para uma amiga minha, e eu pensei, por que não fazer uma saia com ele? A modelagem que eu vou usar hoje é uma modelagem básica, simples. A minha modelagem eu fiz seguindo as instruções da Núbia, modelista. Inclusive, assim, beijo, Núbia. Eu amo o canal da Núbia, eu amo reproduzir as modelagens que ela ensina e amo também só assistir os vídeos para aprender. Então, eu tive a ousadia de cortar o tecido ontem à noite e não filmar, porque já estava bem tarde. E aí, o que eu queria dizer é, eu estou sendo mais ousada ainda porque pretendo fazer a saia hoje para usar hoje. Eu já comecei a costurar essa saia, era por volta de umas 3h40. Momento em que eu havia iniciado esse vídeo, mas só agora eu percebi, reassistindo o que eu tinha gravado, que estava sem áudio. Eu já resolvi regravar essa introdução agora que a luz está boa. Então eu comecei a fazer essa saia, eram por volta de 3h40 e o meu compromisso é às 7 horas. Eu não tenho uma experiência muito boa em fazer a peça no dia que eu preciso usar, porque nunca dá certo, eu nunca consigo concluir. Tudo vira um estresse, tudo começa a dar errado. Pra mim não dá certo costurar com pressa, sabe? Mas hoje eu estou otimista porque eu já havia preparado o molde e o tecido antes, né? Geralmente eu deixo pra fazer tudo no dia. Eu vou fazer a modelagem, vou cortar o tecido e tudo mais, e hoje eu só preciso fechar, né? A minha peça. E saia, apesar de eu só ter costurado uma saia na minha vida, que foi o modelo piloto do meu molde, eu achei bem fácil, sabe? Eu acho que é uma peça fácil de fechar. Então, é isso. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver, né? Se tudo der certo, teremos um final para esse vídeo ainda hoje. Caso não dê certo, fica para depois. Não vou me frustrar por isso, porque hoje é sábado, sabe? Dia de ficar de boas. E vamos costurar. Bom, então por causa do problema no microfone, vários takes que eu tinha gravado perderam o áudio e eu vou acabar narrando aqui. Então aqui eu já tenho o tecido cortado, a parte de trás e a parte da frente. Cortei no tecido principal e também no tecido pro forro. Cortei a parte de trás, a parte da frente, o revel, a parte do forro é uma viscose. E não é necessário cortar o revel no forro, né? O tecido principal é esse, eu acho que é um Oxford, com estampa de risca de giz. E eu já deixei tudo cortado certinho na noite anterior, só pra organizar o tecido hoje e fechar a peça, né? Então, aqui eu estava organizando as peças, eu coloquei a parte da frente com o lado direito voltado para cima e a parte das costas é dividida em dois, né? Porque vai um fecho no meio. Então, eu posicionei tudo direitinho para iniciar as costuras.
Finalmente chegou a hora de ir para a máquina e a primeira coisa que eu vou fazer é fechar a pence. Eu já deixei a pence marcada, né, no tecido com esse pique, então eu encontrei lá em cima e a minha pence vai ter 14 centímetros de profundidade. Isso de acordo, né, com o meu tamanho, que eu sou uma pessoa bem alta. Eu deixei marcado com o alfinete esses 14 centímetros e fechei a pence. O ideal seria eu ter alinhavado ou então desenhado melhor, né? Mas eu me senti confiante para fazer dessa forma. Eu só marquei, alfinetei e fiz a costura reta ali, dando retrocesso no início e no final. Olha, gente, e não é que deu certo mesmo? Apesar de eu ter feito dessa forma assim, meio de modo livre, eu fiquei muito satisfeita com a pence fechada. Aqui tá o lado direito. E agora é só fazer com o outro lado das costas também, né? Porque são duas partes, a parte de trás da saia. Então, com as pences fechadas, eu fui posicionar o tecido para fechar as laterais da saia. Então, eu posicionei a parte das costas junto com a parte da frente, colocando direito com direito. Meu gato, graças a Deus, sempre ajudando muito. Para fechar a lateral, eu também usei o ponto reto normal e eu deixei uma margem de costura de 2 centímetros, porque foi o que eu tinha deixado no desenho do meu molde. Então, temos pence fechada, lateral, as duas laterais fechadas. E podemos ir para o revel. O revel é então aquela parte que vai dar um acabamento no cos da nossa roupa, né? Assim como a estrutura da saia, nós temos ele cortado em 3 partes. A parte da frente inteiro e 2 partes para o acabamento das costas. Eu tô organizando bem aí o tecido e a primeira coisa que eu vou fazer é unir a lateral do revel. Desse jeitinho aí, tá vendo? Esse não é o melhor ângulo do mundo, né? Mas eu uni a lateral do revel para encaixar direitinho com as costuras que a gente já fez na saia. Então, tá vendo, ó? A costura do revel vai encaixar na costura da lateral da saia, nas duas costuras, né? E aí, depois de unir o revel dessa forma, a gente pode fazer uma costura unindo ele em todo o cos da saia. Essa sou eu, no meio do processo, toda
derretida, tá muito calor. Tive que regravar a introdução desse vídeo novamente, regravar novamente, porque eu percebi que o microfone que eu estava usando descarregou, então eu peguei outro. E eu realmente espero que esteja dando certo agora. Nossa, tô toda derretida na introdução nova, ó, toda descabelada. Mas faz parte, né, gente? Eu queria gravar o vídeo e tô gravando do jeito que dá. Eu fiz a costurinha que eu expliquei pra vocês aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Eu vou fechar a parte de trás da saia. E aí nós vamos passar pro forro. A gente vai fazer com o forro tudo que a gente fez com o tecido principal, exceto a parte do revel, ou seja, nós vamos fechar a pence do forro, juntar as laterais do forro e depois trazer o forro pra cá pra prender ele na peça principal e aí fazer a barra. E aí eu acho que acabou. Eu descobri então que o meu fecho tem 29 centímetros. Então, eu vou fechar a parte de trás da saia, daqui até aqui, deixando então 27 centímetros abertos. 3 centímetros a menos do que o comprimento do meu fecho. Aqui é o revel, né? Então, o meu fecho eu vou fixar a partir dessa costura aqui. Então, daqui pra baixo eu vou deixar 27 centímetros e vou fechar essa parte de trás aqui da saia, pra depois eu colocar o meu fecho. Então, eu fechei, ó, e deixei aqui, na verdade eu tinha falado 29 centímetros, é 19. Então, aqui eu deixei com 17 abertos. É um fecho um pouco pequeno pra essa peça, mas é o fecho que eu tenho no momento. Então, eu quero terminar essa saia hoje, quero fazer ela hoje, então vai ser com esse fecho. E vai dar tudo certo. Como podemos perceber, eu sei exatamente aonde as coisas começam a dar errado quando eu costuro com pressa. Que é, eu começo a ficar totalmente descomprometida com o acabamento da minha peça. Coloquei o fecho da forma mais horrorosa possível, né? Porque para colocar um fecho é necessário calma, dedicação, alinhavar. E eu simplesmente fui no modo freestyle. E até que não, gente, tipo assim, isso aqui provavelmente não teria dado se eu tivesse alinhavado a peça toda, mas eu estou contando com que, quando eu for passar, vai tudo assentar um pouco melhor, sabe? E pra melhorar, o fecho que eu possuo é um fecho invisível. Mas eu achei, tá legalzinho. Agora eu vou fazer o que eu disse que seria necessário com o forro. Eu vou fechar as pences do forro e vou fechar a lateral, e aí eu vou poder colocar o forro na peça principal. E aí, vai faltar só a barra. Então, pronto, temos o forro já fechado nas laterais e a pence pronta e a saia fechada. Eu fiz uma primeira prova da saia
pra ver como ela ia ficar no corpo antes de colocar o forro nela. Eu gostei muito de como ficou, exceto por essa lateral, que ficou um pouco frouxo no quadril, porque eu tive que alterar no molde a cintura, eu diminuí na cintura, mas eu acho que a queda pro quadril não ficou muito boa e ficou com esse papo, sabe, do lado. Então eu vou dar essa diminuída na lateral da saia, mais próximo do quadril. Vou passar o zigue-zague dando acabamento, primeiro nesse tecido principal, né, na parte principal da saia, e depois no forro, e aí sim eu vou juntar as duas partes. Então, 5h50 da tarde, e eu fiz uma coisa. Eu finalizei a saia e não gravei mais nada pra mostrar aqui. Por quê? Porque faltavam 50 minutos para 6 horas, eu queria finalizar ela até às 6, e filmar acaba demorando mais, né? Então, finalizei a saia, estou, sei lá, 70% satisfeita, porque, como eu disse, costurar nas pressas acaba que as coisas saem um pouco do controle. Como eu mostrei, né, foi tudo um pouco caótico, coloquei o forro de forma caótica, fiz os acabamentos, o zigue-zague e tudo mais de forma caótica. Então, temos uma saia que ficou até bonita e que na hora que a gente tá vestindo, na real, tudo isso nem vai importar, ninguém vai ver, né? Vou conseguir usá-la mais tarde e estou feliz com isso.